Então, começando a nossa aula de pesquisa operacional, sou o professor Lucas Thiago Rodrigues de Freitas, sou mestre em administração e nós vamos apresentar aqui um exemplo de aplicação para o método da solução gráfica. Com esse método, a gente pode usar as ferramentas que tem disponíveis na internet, como o GeoGebra, por exemplo, para poder gerar esses gráficos. Os gráficos que a gente utiliza para fazer a solução e ter um resultado mais rápido. A gente não precisar ficar pegando no papel. Mas no dia da prova, normalmente a gente tem que fazer na mão, então é bom treinar. Usa o GeoGebra e os outros recursos da internet para treinar, para conferir seu exercício, mas se prepara também com a régua, com a caneta, para conseguir fazer isso manualmente também, que é bom saber fazer pelo menos umas 3 vezes até engrenar e pegar a lógica. Vamos avançar aqui então. Nosso problema que nós vamos resolver é esse daqui, ó. Produção de saladas de frutas no restaurante solitário. O restaurante solitário oferece aos seus clientes saladas de frutas que são feitas com melão e maçã. Ou seja, a gente tem dois tipos de frutas. Na primeira semana do mês, a equipe da cozinha utilizou 20 melões e 4 caixas de maçã para produzir 230 saladas de frutas. Imagina um potinho de salada de frutas, assim, e conseguiram fazer 230 com esses 20 melões e 4 caixas de maçãs. Na segunda semana do mês, a equipe de cozinha utilizou 17 melões e 5 caixas de maçãs, produzindo 180 saladas de frutas. Então, esses aí são os dados que a gente tem para fazer exercício. Sabemos que para as próximas 3 semanas, o restaurante solitário só tem 12 caixas de maçã no estoque. O estoque só se... Para as próximas 2 semanas, ele só conta com estoque de 38 melões. Então, ele já tem lá no estoque 12 caixas de maçã e 38 melões. E o estoque só será reposto quando acabarem as frutas. Em vista dessas condições e da previsão de demanda para a terceira semana do mês, o chefe da cozinha decidiu utilizar 5 melões e 3 caixas de maçãs. Então ele pegou isso do estoque, 5 melões lá do estoque e 3 caixas de maçãs. Foi a decisão dele. A partir da decisão do chefe e das informações dadas, determine o número de saladas de frutas que serão produzidas na terceira semana do mês, utilizando o método da solução gráfica. Ou seja, a gente pegou dados de 2 semanas, tem uma ideia do que vai acontecer nas próximas 3 semanas, porque tem um estoque limitado, e a gente quer ver quanto que vai ser produzido com essa decisão do chefe, porque a gente não sabe quanto que vai dar 5 melões e 3 caixas de maçã. A gente não fez isso antes ainda, então nós vamos aplicar esse método da solução gráfica para ver quantas saladas de frutas, quantos potinhos nós vamos ter no final. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente definir as variáveis. Nós vamos chamar melão de x1. Esse aí vai ser a variável x1. Caixa de maçã vai ser o x2. Então, melão x1, caixa de maçã x2. E a primeira restrição a gente vai conseguir montar assim, ó, 20x1 mais 4x2 dá no máximo 230 saladas de frutas. Vamos conferir lá no enunciado, ó. 20 melões. Na primeira semana do mês, a equipe da cozinha utilizou 20 melões e 4 caixas de maçãs para produzir 230 saladas de frutas. Então, essa primeira restrição aqui é isso: 20 melões e 4 caixas de maçã para fazer 230. Então, no máximo, a gente chega em 230 saladas de fruta. Mais do que isso não sai dali. A gente consegue fazer menos, porque pode errar a mão, você errou o corte ali, uma maçã veio estragada, alguma coisa assim, você vai ter dali para baixo. Agora, mais do que isso, você já não consegue garantir que vai ter.
A segunda restrição vem da segunda semana. Vamos voltar no enunciado para ver, ó. Enunciado. Na segunda semana do mês, a equipe de cozinha utilizou 17 melões e 5 caixas de maçãs, produzindo 180 saladas de frutas. Então, nessa segunda semana, com essa quantidade de 17 melões e 5 caixas de maçãs, nós produzimos 180 potinhos de salada de fruta. É isso que está aqui, ó, 17 melões, que é 17 vezes x1, mais 5 vezes a caixa de maçã, que a gente chamou de x2, vai dar ali no máximo 180 saladas de frutas. Então essas são as restrições que a gente tem do histórico do restaurante. A gente também sabe essa outra restrição aqui. Vamos entender ela lá no enunciado de novo? Vamos voltar. Ó, sabemos que para as próximas 3 semanas o restaurante solitário só tem 12 caixas de maçã no estoque. E para as próximas 2 semanas, ele só conta com um estoque de 38 melões. Vamos lá para a gente ver. Ó. Então, essa terceira aqui está falando dos melões. Para as próximas 2 semanas, só tem estoque de 38 melões. Pode gastar menos que 38, mas mais do que 38 você não vai conseguir gastar porque não tem essa previsão de fornecimento. E aí a gente pode dividir, né? Que tá 2 vezes melões vai dar no máximo 38. Então, melão vai dar menor ou igual a 19 por semana. Porque se 2 semanas você tem 38, no máximo você vai gastar 19 por semana. A outra restrição era da caixa de maçãs, né? Vamos voltar lá no exercício para entender, ó, no enunciado. Para as próximas 3 semanas, só tem 12 caixas de maçã no estoque. Então, essas 12 caixas já é a previsão para as próximas 3 semanas. É isso que essa restrição está falando aqui. Ó. 3 semanas de maçãs, que é o X2, vai dar no máximo 12 caixas de maçã. Ou seja, a gente pode usar no máximo para uma semana 4 caixas de maçãs. Pode usar menos, pode usar 3, 2, 1, mas não pode usar mais do que 4, senão estoura a média das semanas aí. Então agora a gente vai pegar essas restrições, a gente viu que tem 4, ó, simplificando, a gente ficou com x1 menor ou igual a 19, x2 menor ou igual a 4, 20x1 mais 4x2 menor ou igual a 230 e 17x1 mais 5x2 menor ou igual a 180. Vamos ver agora como é que a gente aplica isso na solução gráfica. Ó. Então vamos lá, aplicando as restrições no gráfico. Esse gráfico foi feito no GeoGebra. Como que você faz isso? Você vai entrar no site lá do GeoGebra, inserir essa equação 20x1 mais 4x2 menor ou igual a 230. Como seria fazer isso na mão? Na mão, você ia ter que criar uma tabelinha com 2 pontos para obter uma reta. Por exemplo, se a gente zerasse x1, se a gente zerar x1, vai sobrar só 4x2 menor ou igual a 230. Aí considera que seja igual, porque vai usar tudo, você vai saber o máximo que pode chegar ao x2. Depois zero o x2 e ver quanto que vai achar do x1. Aí você consegue achar os 2 pontos e traça a sua reta manualmente. O GeoGebra já adianta isso para a gente. Então, ele já pega e te dá o gráfico prontinho. Então, esse é o primeiro gráfico da primeira restrição. Ó. Agora, vamos para a segunda restrição. Tá vendo que ele fica mais incluído aqui? Ó. Uma área está para dentro do primeiro gráfico e a outra já passa fora dele. Então, ó, a gente tinha o primeiro gráfico, agora incluímos a segunda restrição, que é 17 melões mais 5 caixas de maçãs, vai dar no máximo 180, que é essa segunda reta que apareceu aqui, ó. Isso. Agora vamos incluir a terceira restrição, ó. Incluindo essa terceira restrição, repararam que ela é uma reta? Por que ela é uma reta? Porque ela no máximo é 19, ó. Tá bem aqui do lado do 20. Então, ela é no máximo 19.
Por isso que é essa reta aqui. Então, juntou mais essa restrição aqui, ó. E agora vamos incluir a última restrição, ó, que é 3x2, ou seja, 3 caixas de maçã menor ou igual a 12, que a gente já viu que vai dar. No máximo, 4 caixas de maçã por semana. A gente incluindo essa restrição, ó, ela vem aqui por baixo, x2, menor ou igual a 4. Ou seja, é de 4 para menos. E aí a gente acrescenta na área do gráfico. E agora, o que a gente faz com essas retas todinhas? Elas servem para a gente excluir a área que não vai ser utilizada aí do gráfico, a área que não vai combinar com todas as restrições ao mesmo tempo. Ou seja, só atende para a gente a área que todas as restrições são atendidas. Vamos ver como é que isso ficaria. Ó. Tá vendo que tem uma região aqui que foi delimitada? Por que ela foi delimitada aqui? Porque precisa ser maior do que zero. A gente precisa ter as sobremesas lá, as saladas de fruta, os potinhos. Então não adianta a gente olhar a área que está para cá, ó. Tá vendo? Não adianta. A gente tem que ter salada de fruta. Não tem salada de fruta negativa. Aí, vamos detalhar melhor essa área ainda, ó. Agora a gente vai dar um zoom aqui no cruzamento dessas 4 restrições. Ó. Teve a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos pegar aqui esse zoom dela aqui, ó. Então, ó, a primeira restrição, essa de fora, a segunda, essa inclinada aqui por dentro, a terceira, essa cá da frente, que é o 19, e a quarta é essa. Então, agora a gente vai aplicar as restrições no gráfico aí para ver como que iria ter um ponto máximo. Ó. Tá vendo que a gente consegue uma área de um trapézio aqui, ó, um paralelogramo? Então a gente tem essa área aqui delimitada, porque não pode ter sobremesa negativa, né? Vai ficar devendo, você vai conseguir produzir alguma sobremesa. E essa primeira restrição a gente já pode até eliminar, porque a segunda já é mais restritiva que a primeira. Então ela já está incluída aqui. Então a gente elimina a primeira restrição. A terceira restrição também a gente pode eliminar, porque ela já está incluída na segunda, aqui para a nossa área do gráfico. Tá vendo? Depois que a gente limitou a área, a gente pode excluir as que são redundantes, porque essa daqui já está incluída nessa, para a nossa área de análise. Então, ela já pula fora aí. Então, agora a gente ficou com 2 restrições. Está vendo que ficou mais fácil de olhar o gráfico agora que a gente tirou as restrições redundantes? Então, agora a gente vai analisar essa situação aqui. Onde que nós vamos encontrar o ponto máximo de sobremesas que a gente poderia fazer com esses recursos que tem no restaurante? Ó. Então, vamos aplicar aqui a decisão do chefe de cozinha. O que ele quis fazer? Ele quis pegar 5 melões e 3 caixas de maçãs. Isso vai dar o número de saladas de frutas. Essa equação aqui vai ter uma forma de se comportar no gráfico. E essa forma de se comportar no gráfico é que vai dar o ponto máximo aqui dentro dessa área delimitada. E como que a gente vai pegar essa decisão do chefe de cozinha? Ela vai virar uma reta. Ela vai virar uma reta aqui, ó, que é essa reta aqui. E aí a gente consegue empurrar o coeficiente angular dela. A gente vai aqui com ela empurrando, empurrando, empurrando até onde ela consegue encontrar o ponto máximo que ela atende às 2 restrições. Nesse caso aqui, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto do vértice do paralelogramo.
Caso a gente tivesse mais restrições aqui ainda, a gente ia ter que obedecer as restrições para ir levando essa reta, que é a decisão do chefe, até o maior número, o maior resultado possível de saladas de frutas. Então, vou voltar aqui e explicar de novo esse pedaço. Ó. A decisão do chefe, vamos voltar lá no enunciado para entender melhor isso aqui. Ó, a partir da decisão do chefe. Mas o que ele decidiu? Em vista das condições que ele tinha estoque limitado para as 3 semanas, de 12 caixas de maçã e de 38 melões para as 2 semanas seguintes, ele decidiu utilizar, nessa terceira semana do mês, 5 melões e 3 caixas de maçã. Então, ele só ia usar isso. Daí que saiu essa última equação aqui, ó. 5 melões e 3 caixas de maçã. Ou seja, isso acaba que vira uma reta também. E a gente aplica essa reta aqui no gráfico, ó. Coloca ela no ponto que dá o maior resultado dentro da restrição. Não adianta passar da restrição, porque ali já não atende. Por isso que a gente tem a restrição traçada. Então, nesse ponto aqui, é o ponto que nós vamos ter o maior número de saladas de frutas, dada essa experiência dessas restrições da semana 1 e 2 que a gente viu, mais a limitação do estoque que tem. E aí, com esses dados do ponto, da quantidade de salada de frutas e da quantidade de maçãs, que vai ter aqui na variável x1 e x2, a gente consegue chegar ao número de 59 saladas de frutas. Então, a gente já vai conseguir, com essa decisão do chefe, 59 saladas de fruta. Ele está fazendo menos do que a quantidade que foi feita na segunda semana, por exemplo, que foi de 180. Ou seja, ele já sabe que ele, gastando menos os insumos que tem, que são os melões e as maçãs, caixas de maçãs, ele vai ter essa dificuldade, ele vai conseguir produzir menos, mas ele vai conseguir atender as 3 semanas com essa decisão dele aqui, ó, de 59. Então, vai produzir menos, mas vai ter sobremesa. Se ele fizesse tudo de uma vez, aí ele já não conseguiria ter sobremesa de salada de frutas para as próximas semanas, porque ia faltar. Poderia faltar, né, por exemplo. Ou ele poderia decidir consumir também. Ele já tem a previsão, ó. Então, se eu usar 5 melões e 3 caixas de maçã, eu só vou conseguir 59. Vou ter que fazer uma gelatina, vou ter que correr atrás de um iogurte, alguma coisa para ter, se a minha demanda for maior do que 59 clientes para atender. Então, ele já vai se preparar. Não, realmente eu vou deixar isso aqui para a salada de frutas e vou procurar no mercado outra enquanto está faltando esses materiais da salada de fruta para eu conseguir ter salada de fruta nas próximas semanas, até a situação do mercado se normalizar, eu poder comprar de novo e acabar com essa limitação do estoque. Então, essa é a nossa aplicação aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó, 17 melões mais 5 caixas de maçã dava 180, que é a nossa restrição aqui, ó. E o x2 igual a 4. Como é que a gente sabe que o x2 igual a 4? Porque ele ficou travado aqui. Então, a gente já está com isso por semana. No máximo, 4 caixas de maçã por semana. Então, a gente aplicou isso aqui e agora a gente vai encontrar o tanto de melões que a gente vai poder usar. Que a caixa de maçã já está aqui, nossa segunda variável. Ó. Então, vamos aplicar isso aqui. Vai ser 17x1 mais 5 vezes 4 igual a 180. Então, 17 melões, que é o x1, igual a 160. E aí a gente divide o x1 dá 9,4 melões que vão ser aplicados aqui. Como ele tem freezer, essas coisas assim na cozinha, ele vai dar um jeito de guardar esse resto do melão aí, ou vai querer usar 10 melões,
ou 9, aí vai ser a decisão do chefe. Mas para ele chegar certinho em 59 saladas de fruta, ele vai gastar 9,41 melões. Então, ele vai gastar ali 9 melões e meio, vai guardar a outra metade do melão para outra semana. Vai ter que arrumar um jeito de cuidar dele lá no congelador, alguma coisa assim, para não perder o metade do melão que vai precisar usar depois. E aí, agora a gente consegue chegar nesse número de saladas de frutas. Ó, a gente consegue aplicando o 4 e o 9,41, que ele vai cortar lá no restaurante 9,5, né? Ele não vai cortar 9,41, não é prático isso. Mas para a nossa conta certinha aqui, vai dar 9,4117. A gente aplica esse número aqui, 5 vezes 9,41 melões, que lá no restaurante vai usar 9,5, não vai usar 9,41. Mais 3 vezes 4 caixas de maçãs, deu 59,058 saladas de fruta. Então, assim que a gente chegou nesse número 59. Aplicando esses números, ó, o 4 veio daqui, dessa restrição aqui, que só vai poder usar 4 caixas de maçã por semana. A gente aplica nas outras restrições e chega no número de salada de frutas. Então, é isso. Refaça os exercícios, especialmente essa aplicação das restrições aqui, ó, porque precisa treinar. Usa bastante o GeoGebra para entender e lembra de fazer o exercício na mão também. Ou seja, refaça esse exercício pelo menos umas 3 vezes, umas 2 usando o GeoGebra e a mão e mais uma sozinho na mão, para treinar para conseguir fazer a prova bem feita. Então, obrigado, bons estudos e vamos prosseguir nas próximas etapas de pesquisa operacional depois desse treino todinho aí. Muito obrigado.